Atos de serviço. Jesus serviu, como nenhum outro líder serviu na terra. Por isso, ele sempre foi usado como exemplo da liderança de serviço, mas o serviço para Jesus sempre foi um meio de transmitir o seu amor, e não um objetivo por si mesmo. Jesus serviu, individualmente, aos seus apóstolos e discípulos, mas também serviu coletivamente às massas, em atos de serviço milagrosos, que impactaram o mundo e marcaram o seu ministério. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: "Este é um lugar deserto, e já está ficando tarde. Manda embora a multidão, para que possam ir aos povoados, comprar comida." Respondeu Jesus: "Eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer." Eles lhe disseram: "Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui, para mim." Disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e, olhando para o céu, deu graças, e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos, e estes, à multidão. Todos comeram, e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres, crianças. São Mateus, capítulo 14, versículo 15 ao 21. Jesus deixou para todos nós um padrão de liderança, em que o líder, contrariamente ao que acontece no mundo, é o que está mais disposto a servir ao indivíduo, à equipe e à organização, como um todo, como meio para seu aprendizado. No modelo da liderança, baseada no amor, e por ele instituída, existem os maiores e mais difíceis atos de amor que podem ser realizados pelos líderes. Poderíamos dizer que o ato de serviço é o ato em que o líder que ama deve aplicar a maior quantidade de amor possível, de maneira consciente e voluntária. Esse enorme amor, aplicado, vence o orgulho que a posição de poder puder atribuir ao líder, e ele se torna servo, para liderar, da maneira que Jesus nos ensinou. Do mesmo modo, os atos de serviço são os que conferem ao líder a maior autoridade sobre os seus liderados. Jesus os chamou e disse: "Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos." São Marcos, capítulo 10, versículo 42 até 45. Jesus estava ensinando-nos, nesses versículos do livro de Marcos, o caminho excelente da liderança, no amor. Quem lidera, ama. E quem ama, serve. Jesus deixou perfeitamente claro que, para liderar corretamente e com a maior excelência, devemos servir. Infelizmente, nossa natureza humana se agrada dos cargos e do poder e, quando conseguimos uma posição de liderança em uma empresa ou organização, exigimos ser servidos, e esquecemos que o maior líder de todos os tempos veio para servir, como consequência do seu grande amor por todos nós, e não para ser servido. Ainda assim, se analisarmos com detalhes como Jesus interagiu com todas as pessoas que liderou, e com quem se relacionou ao longo do seu ministério, descobrimos que só serviu a perfis muito específicos de liderados. Nos próximos capítulos, quando analisarmos os perfis de liderados que encontramos na Bíblia, aqueles que Jesus teve que influenciar pelo seu processo de liderança, veremos que Jesus, efetivamente, não serviu a todos os seus liderados. Então, se o serviço não era um objetivo de Jesus, devemos perguntar-nos: qual era o objetivo real, alcançado através do serviço?
O mais impactante ato de serviço que Jesus realizou pelos seus apóstolos, a equipe diretiva da sua startup, foi o seguinte: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia, e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. São João capítulo 13 verso 3 até 5. Jesus, mais uma vez, quando lavou os pés dos seus apóstolos, mostrou infinito amor e infinita humildade. Com esse ato, exemplificou perfeitamente como todos os apóstolos, futuros líderes da Igreja, a organização que Jesus criou na terra, deviam comportar-se com os seus liderados. Nesse ato, Jesus, mais que nunca, liderou pelo exemplo. Todos nós, como seus seguidores, devemos fazer o mesmo, liderando por meio de atos que exemplifiquem e mostrem o caminho a seguir para aqueles que nos seguem, sem importar quão pequena é a tarefa. Jesus serviu como consequência do amor que sentia pelos seus seguidores, sempre para exemplificar aquilo que queria que eles fizessem.